Lucas, capítulo 6. As crianças já estão subindo? Ok. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 26. Lucas 6, de 20 a 26. Diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de toda a sua companhia, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como indigno. Por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Esse texto ele faz parte de um sermão chamado Sermão do Monte. Ele tem seu paralelo em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Assim como Mateus, Lucas também começa falando das bem-aventuranças. E é interessante que alguns acreditam que o texto de Mateus seja diferente de Lucas devido ao fato de Jesus talvez ter proferido esse sermão em ocasiões diferentes. Mas, se formos analisar com um pouco mais a fundo os dois textos, nós vamos ver que eles são realmente os mesmos textos. A diferença entre um e outro se dá muito mais ao fato dos escritores, o foco que os escritores têm e o público-alvo que cada um tem em mente, do que propriamente ser dois discursos diferentes. A gente sabe que alguns dos discursos foram repetidos por Jesus em ocasiões diferentes, para públicos diferentes. Mas não é o caso desse. Se nós formos comparar ambos, nós vamos ver que é o mesmo discurso, apenas escrito de formas diferentes. Lucas, ele era grego, de formação. Ele não estava acostumado com as tradições, a cultura do pensamento judaico, da religião judaica, enquanto que Mateus era da tribo de Levi, tanto que um dos nomes que ele é referenciado é Levi, ele era da tribo sacerdotal, embora fosse publicano, coletor de impostos, mas ele estava acostumado com as tradições, a cultura judaica, o pensamento judaico. E, então, existem diferenças de foco, de maneira de escrever, os objetivos são diferentes, pessoas são diferentes. Mateus se refere ao povo judeu, enquanto Lucas se refere ao povo grego. Então, há uma diferença de foco. Então, não há como discutir que sejam dois discursos apenas. Mas é o mesmo discurso descrito por pessoas diferentes, com visões diferentes. Em ambos os casos, os dois autores começam com o que nós normalmente chamamos de as bem-aventuranças. Em Mateus ele é um pouco mais extenso, em Lucas ele é um pouco mais curto, por causa desse foco. E ele começa dizendo: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E logo em seguida ele faz uma contraposição. Ele, no versículo 24, diz: Mas ai de vós os ricos, né? Porque tendes a vossa consolação. Bem-aventurado, se nós formos simplesmente pegar a palavra bem-aventurado, ela significa simplesmente feliz. Mas na Bíblia ela tem uma conotação um pouco mais ampla, né? Bem-aventurado significa bem-sucedido, que consegue realizar alguma coisa, chega em algum lugar, né? Obtém algum resultado positivo.
Mas na Bíblia ele fala um pouquinho mais além disso. Bem-aventurado significa abençoado. É nesse sentido que a maioria dos textos onde a palavra bem-aventurado, como nós lemos na abertura do culto, em Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem, né? Significa abençoado, aquela pessoa que é abençoada, né? Então, abençoado significa que aquele que tem a aprovação de Deus, tem o favor de Deus. Então, isso é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa bem-sucedida aos olhos da Bíblia. Não é o que o mundo coloca. Aliás, o que Jesus faz aqui é essa contraposição entre a visão de Deus de ser bem-sucedido, a visão de Deus de ser abençoado e aquilo que o mundo considera abençoado. Em nenhum momento Jesus está dizendo que você deve ser pobre, né? Nenhum momento significa isso. Ele apenas faz essa diferença de o que realmente é bênção nas nossas vidas, o que realmente vale para o nosso viver, né? Então, Lucas mostra Jesus abençoando aqueles que o mundo normalmente considera desaventurado, enquanto que apresenta o engano daqueles que o mundo geralmente considera afortunado. Então, o que o mundo pensa como sendo abençoado não é o que Deus pensa, né? Por isso que ele faz essa contraposição. Para cada bem-aventurança, no versículo 20, vai ter uma palavra de dor, né? Um ai significa isso, uma expressão de dor, de desgraça, né? O inverso do bem-aventurado. Então, no versículo 20, ele fala daqueles que são pobres, e no versículo 24, aqueles que são ricos. No outro, quem tem fome, o outro que não tem fome. Um que chora, o outro que ri. Um que é perseguido, o outro que não é perseguido. Então, há essa contraposição aqui. Mas é importante entender isso, né? Que Jesus não está em nenhum momento dizendo que nós devemos ser pobres. Jesus não está valorizando a pobreza. Isso que é importante, né? O que ele está mostrando é o perigo de estar ligado excessivamente com as coisas que o mundo valoriza. O apego que as pessoas têm com aquilo que o mundo considera de valor, que o mundo considera abençoado, né? E aquilo que Deus realmente considera abençoado. Lucas mostra muito bem esse tipo de diferença, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais isso, nós precisamos entender o que a Bíblia também chama de pobre, né? Algumas vezes, o pobre significa literalmente não tem dinheiro. É o pobre mesmo, não tem recursos financeiros, né? Mas nem sempre é esse o significado. Algumas vezes, o pobre também significa aqueles que são oprimidos, ou por situações, ou por pessoas, independente da sua condição financeira, mas também são pessoas oprimidas, são pessoas doentes e são pessoas que, de alguma forma, são desesperadas. Isso lembra o fato quando Davi estava fugindo de Saul, se juntou a ele 400 homens que estavam nessa situação. Pessoas que estavam sendo perseguidas por Saul, estavam em condições de dificuldades, não porque eles fossem pobres ou que fossem ricos, mas pela perseguição que Saul estava impondo contra algumas pessoas, entre eles Davi. E esses homens, vendo isso, se juntaram a Davi. Então, esses oprimidos também são, muitas vezes na Bíblia, chamados de pobres. E a terceiro é o foco que Mateus dá, né? Que é o pobre de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua dependência de Deus, né? Pessoas que buscam a Deus, né? Sentem a necessidade de Deus, independentemente da sua condição financeira. Nenhum momento na Bíblia há
desaprovação pelo fato de você ser rico. Há alertas para isso, mas não desaprovação. O que a Bíblia nos chama a atenção é o que realmente é o foco da sua vida. O que realmente é importante para você. O que realmente define a tua agenda. E Lucas é interessante que ele dá 3 casos, 3 exemplos que exemplificam bem essa questão da relação entre a fé e a nossa agenda econômica. O primeiro caso está em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23. Esse é um caso bastante conhecido. Isso não é uma parábola, né? É um fato que aconteceu com Jesus e que Lucas deixa registrado. No versículo, capítulo 18, 18 a 23, eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos podem anotar e depois reler em casa. A história é de um homem que se chega a Jesus, em Marcos, que tem também relata o fato, em Marcos diz que ele se ajoelhou diante de Jesus, e a Bíblia registra que ele era um homem de posição social, de boa posição. Ele era uma pessoa importante, de posição. E ele foi até Jesus e faz uma pergunta: Jesus, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Para herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele: olha, você conhece os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, né? E ele responde assim: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Na tradição judaica, quando o jovem faz 14 anos, ele participa de um movimento chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah literalmente significa filho do mandamento. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Então, a partir dessa idade, a partir desse momento, ele é obrigado a seguir todos os mandamentos que a Torá, né, que é as leis mosaicas, estabelecem para ele. Então, ele falou assim: olha, senhor, eu tenho seguido tudo isso desde essa minha infância. Mas reparem bem, irmãos, que apesar dele cumprir todos os mandamentos, ele ainda sentia falta de alguma coisa. Ele ainda percebia que havia algo que não estava certo no seu coração e que não estava dando a certeza a ele de que ele alcançaria a vida eterna. Porque se ele tivesse essa certeza, ele não precisaria fazer esse tipo de pergunta para Jesus. Então, seguir mandamentos não necessariamente te leva a lugar nenhum. Com certeza, não é isso que ele tinha em mente. Seguir simplesmente mandamentos significa que você segue regras, mas isso não te garante a vida eterna. Por isso que Jesus se vira para ele e fala assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Vai, vende tudo que você tem e depois vem e me segue. Eu acho que ele não esperava realmente esse tipo de resposta. E Lucas registra que ele saiu triste. Ele saiu triste. E por quê? Porque ele era riquíssimo. Veja só, irmãos, ele era uma pessoa de alta posição social, possivelmente, talvez um magistrado, alguma coisa desse tipo. Era uma pessoa que tinha uma condição econômica altíssima. Era uma pessoa religiosa.
Era uma pessoa que seguia todos os mandamentos de Deus, que conhecia tudo que tinha que fazer, mas nada disso dava a certeza dele do quê? Da vida eterna. E quando Jesus coloca a condição para ele de alcançar a vida eterna, o que ele faz? Aquilo que mais ansiava no seu coração, ele deixa de lado. Aquilo que ele foi lá buscar em Jesus, ele abre mão. Por quê? Porque ele era riquíssimo. E a palavra aqui é riquíssimo mesmo. Ele era da classe social AAA+. E veja, irmãos, o que Jesus está mostrando para ele é que ele não tinha que se apegar às coisas materiais. Ele tinha que se apegar às coisas espirituais. Por isso que, nesse caso, a agenda econômica dele paralisou a sua fé. Muito embora ele tivesse essa ansiedade de buscar o reino de Deus, muito embora ele tivesse essa ansiedade de alcançar a vida eterna, e muito embora ele, no seu dia a dia ele cumprisse aquilo que estava determinado pela lei para ele seguir, ele ainda abriu mão de tudo isso em função da sua riqueza. Ou seja, havia um mandamento que ele não respeitava: não terás outros deuses diante de mim. É interessante que logo em seguida, Jesus faz um discurso exatamente sobre isso, sobre o perigo das riquezas nas nossas vidas. O que acontece é que a nossa agenda econômica não pode paralisar a nossa fé. Em nenhum momento Jesus está dizendo que é proibido ser rico. Em nenhum momento Jesus está valorizando a pobreza. E nós vamos ver por que Jesus fala isso depois. Mas o que Jesus está dizendo é que as riquezas não podem ser o foco principal da nossa agenda. Ela não pode impedir, ela não pode paralisar a nossa fé. E era isso que estava acontecendo com aquele jovem. Embora ele tivesse todos os preceitos cumpridos na sua vida, o mais importante ele não tinha. Para entender um pouquinho melhor isso, para a gente fazer o contrabalanço sobre isso, nós vamos ler no capítulo seguinte, capítulo 19, outra história de um outro homem, também muito rico, também de posição social alta. Capítulo 19, versículo de 1 a 10. É a história de Zaqueu. Ele estava entrando em Jericó, ele atravessa a cidade, e de repente um homem baixinho, chamado Zaqueu, queria ver Jesus. E por ser baixinho, ele resolve subir numa árvore. E veja, irmãos, ele era maioral, é a mesma palavra aqui, é a mesma palavra do jovem rico, quando falou de um homem de posição, é a mesma palavra. Ou seja, os dois tinham condições sociais iguais. E também rico, veja só, os dois são iguais. Condições iguais, social e econômica. E os dois tinham uma ansiedade pelas coisas de Deus. Zaqueu ficou curioso acerca de Jesus. Ele queria ouvir Jesus. Jesus já era bem conhecido na região. E como ele era baixinho, ele estava tendo dificuldade para ver Jesus, porque ele era baixinho, a multidão impedia. Ele sobe numa árvore. Assim como o outro se ajoelha diante de Jesus, e eles buscam o conhecimento de Jesus. Então vejam só, as duas condições são similares, são muito próximas uma à outra. E é interessante que Lucas ele registra as coisas logo em seguida. Capítulo 18, o homem rico, e capítulo 19, Zaqueu. Jesus, vendo a atitude dele, Jesus se autoconvida para ir para a casa dele. Ele fala: Zaqueu, desce daí, né? E que eu vou para a tua casa agora. Vamos lá.
já que você quer me conhecer, vamos conversar na tua casa. Zaqueu recebe Jesus, chama outros amigos, colegas deles, publicanos também. E é interessante que aqui Zaqueu não faz nenhuma pergunta. No primeiro caso, o homem faz uma pergunta. Aqui ele não faz nenhuma pergunta. Mas a reação de Zaqueu é completamente diferente da reação daquele homem. Jesus não pede nada para ele. E, no entanto, no meio da discussão, no versículo 9, do versículo 8, ele se levanta no meio daquela reunião e diz assim: eu resolvo dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. Que reação diferente. E mais, e se eu, aqui já é condicional, e se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu pago 4 vezes mais de volta. No primeiro caso é incondicional, no segundo ainda é condicional. Eu resolvo dar. Jesus tinha pedido para o primeiro que ele desse, que ele vendesse tudo e desse aos pobres, e a reação dele foi negativa. Aqui não, aqui é o contrário. Ele resolve dar por livre e espontânea vontade, sem a necessidade de Jesus requerer a qualquer coisa dele. 2 homens, mesma condição social, mesma condição econômica, porém de agendas diferentes. Se no primeiro a agenda econômica paralisou a fé, no segundo caso é a fé que estabelece a sua agenda. É a fé de Zaqueu que impulsiona o seu agir. É a fé que impulsiona a sua agenda econômica. E é interessante que Jesus, vendo essa atitude dele, disse: hoje houve salvação nesta casa. Veja, irmãos, o primeiro ele buscou a salvação e não encontrou. Ele tinha desejo, ele tinha ansiedade, ele tinha necessidade disso, ele sabia que faltava alguma coisa. Embora ele fosse um homem religioso, cumpridor dos seus deveres segundo as leis de Moisés, mas isso não lhe dava a segurança da sua salvação, porque ele estava preso não à sua fé, mas à sua agenda econômica. No segundo caso, homens iguais, mesmas condições sociais, ele alcança a salvação, porque ele não está preso à sua agenda econômica, mas está preso à sua agenda de fé. No primeiro caso, perdeu a salvação. No segundo caso, alcançou a salvação. Então, não é uma questão econômica, irmãos. Jesus, em nenhum momento, está dizendo que nós devemos dar tudo aos pobres, porque isso ele pede para alguns, ele não pede para os outros. Para Zaqueu, ele não pediu. Pediu para o homem rico, porque ele sabia que aquele homem rico estava preso a isso. Zaqueu não estava preso a isso. Zaqueu teve a liberalidade de tomar ação independentemente de qualquer coisa que Jesus pedisse a ele. Então, irmãos, não vai vender tudo que você tem. Não é isso que você vai alcançar a salvação. Mas o que realmente determina a tua agenda? É a fé ou a economia? E aqui a economia pode ser outras coisas, irmão. Pode ser posição social, pode ser qualquer outra coisa que você tenha na sua vida. O que realmente define a sua vida? O que realmente define a sua agenda? 2 situações, 2 homens, mesma condição social, mesma condição econômica, mas um apegado à sua economia, o outro não. Mas para entender um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais a fundo. Vou ir 2 capítulos à frente, capítulo 21. Versículo de 1 a 4. É a história de uma mulher. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe muita coisa dela. A única coisa que a Bíblia registra é que ela era uma mulher pobre e viúva. Nesse caso, pobre é pobre mesmo, sem dinheiro, sem recursos econômicos. Muito diferente de Zaqueu
e muito diferente daquele homem rico. Completamente diferente. Jesus está em frente ao gasofilácio. O gasofilácio era uma caixa que foi criado por um sacerdote chamado Joiada, no tempo de Joás. Quem quiser depois, por curiosidade, ler 2 Reis, capítulo 12, do 9 em diante. Ele coloca uma caixa na frente, isso não está dentro da descrição do templo em Crônicas, mas vem depois, para recolher os dízimos e ofertas do povo. E Jesus está em frente a esse gasofilácio. E Jesus está observando as pessoas entrarem ali e colocarem as suas moedas, as suas ofertas. E primeiro ele observa homens lá jogando dinheiro, bastante dinheiro, né? Acho que qualquer um ficaria encantado com quanto que está entrando. Nossa, quanto que está dando, né? De repente entra uma senhora. Não sabemos a idade dela, mas a Bíblia diz que ela era uma senhora pobre, né? E viúva. E ali ele lança o quê? 2 pequenas moedas. Eram as menores moedas que tinha na época. Hoje eu não sei se ainda tem moeda de 1 centavo, né? Faz tempo que eu não vejo. Mas vamos dizer, as moedas correntes hoje, né? As de 2 centavos. Não sei se ainda tem de 1 centavo, mas de 5 centavos, as menores que corrente por aí. Ela pega 2 dessas moedas e coloca no gasofilácio. E Jesus, olhando aquilo, diz: essa mulher deu muito mais do que qualquer outro. Aí você pensa, poxa, espera um pouco. Os outros puseram dinheiro e mais dinheiro. Como é que aquela mulher deu mais que os outros? Porque ela deu tudo do que tinha. Os outros deram do que sobrava. Para eles, talvez o montante que eles estivessem dando, talvez não significasse nada, nem pesasse no seu bolso. Não sei quanto. Mas para essa mulher, 2 moedas talvez significasse muita coisa. Mas Jesus, olhando para aquela mulher, falou assim: ela deu muito mais do que os outros. E o que nós aprendemos aqui, que Jesus nos ensina, o Lucas nos mostra, ao descrever esse fato, que a nossa fé não pode depender da nossa agenda econômica. A nossa fé não tem nada a ver com dinheiro. Existe uma teologia que naquela época já existia, nós vamos ver isso em seguida. Que se você é rico, você é abençoado. E se você é pobre, é porque você tem alguma coisa na tua vida. Pode ser, pode não ser, irmãos. Se eu for pensar nisso, os sheiks árabes são os homens mais abençoados do mundo. Então vamos virar muçulmanos. Porque esses grandes sheiks aí, né, do petróleo da Arábia Saudita são milionários, né? Então eles são muito mais abençoados que nós. Isso não tem muita relação, não. E muitos desses homens ricos do Ocidente são ateus, nem creem em Deus. Então o fato de você ter dinheiro, não ter dinheiro, não tem nada a ver com o fato de você ser abençoado, não. E é por isso, é nesse sentido que a gente tem que entender quando Jesus fala a relação dos pobres. Porque a nossa agenda econômica não pode depender, aliás, a nossa fé não pode depender da nossa agenda econômica. A nossa fé tem que ser independentemente da nossa condição econômica. Ser rico ou ser pobre não significa ser abençoado ou ser amaldiçoado. Aí você pode perguntar, então, por que Jesus fala isso? Então, se a gente voltar lá no capítulo 6, só que no versículo 22, nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer. No versículo 22, ele diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua comunhão, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como indigno. Por quê? Por causa do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui é que
Não é que ele está valorizando a pobreza como consequência de um erro nosso, uma indolência, uma preguiça nossa. Não é isso que ele está dizendo. Mas, quando nós nos tornamos pobres, como consequência por seguirmos a Cristo, por consequência de nós assumirmos uma ética cristã, de assumirmos um padrão de vida que não é o padrão de vida que o mundo estabelece para nós. Quando nós rejeitamos alguns princípios do mundo para as nossas vidas. O mundo se apega a essas riquezas. O mundo se apega a essas coisas. É isso que o mundo considera se você é um homem bem-sucedido ou não. Se você tem dinheiro ou não. Qual é o saldo da sua conta bancária? Irmãos, tem muita casa aí de milionário que eu não gostaria de fazer parte dessa família. Porque o fato de ter dinheiro não significa que a pessoa é feliz. O fato de ter dinheiro não significa que a pessoa é abençoada. Não adianta nada você ter dinheiro se não tiver o mais importante, que é Cristo. Jesus entendia muito bem isso. E realmente é Lucas que descreve isso. É interessante ler Lucas 16, capítulo 13, versículo 13 e 14. Nós temos que ler o 13 para entender o 14. Jesus está fazendo um discurso exatamente sobre isso. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí ele conclui, né, por que Jesus fala sobre a questão por causa do seu nome. Veja a reação dos fariseus da época. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Então, quando Jesus fala dos pobres e dos ricos aqui, ele está falando dessa situação que ele mesmo passou. Possivelmente, em alguma situação, ou algum momento da tua vida, você vai ser ridicularizado porque você não segue esse tipo de padrão. E ele está dizendo, olha, você não pode servir as riquezas e a Deus, um ou outro, você não tem condição de servir dois deuses. Ou você vai agradar um ou outro, ou você agrada a Deus ou as riquezas, porque elas são antagônicas entre si. E Jesus foi ridicularizado exatamente por isso, porque os fariseus dessa época eram apegados ao dinheiro, eles eram avarentos. E talvez em algum momento da sua vida, principalmente quem trabalha em empresas e alguns setores da economia, eles vão te pedir para fazer coisas que não é muito adequado. Fazer usando um vocabulário bem popular, uma maracutaia aí para você ter alguma coisa. Enganar, fazer alguma coisa. Ou agir de forma incorreta, contra a lei, para que você tenha algum objetivo maior. Não, você tem que fazer, você é bobo. O que é isso, cara? Mas quem pertence ao reino de Deus não pode entrar nessa história. É preferível abrir mão disso e ter a aprovação de Deus do que se apegar a isso e ter a aprovação dos homens. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos, falando de Timóteo, né? Paulo orientando a Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejais orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para os nossos aprazimento. Veja, irmãos, Paulo não está dizendo que Deus desaprova a riqueza.
nem que se você é rico, você está com problema. Muito pelo contrário, ele diz, olha, exorta os ricos que não se apeguem a essas coisas. Trabalhem, a Bíblia mesmo diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A Bíblia fala, digno é o obreiro do seu trabalho. A Bíblia fala que nós devemos buscar essas coisas, mas nós não podemos nos apegar a essas coisas. Se um dia você precisar perder tudo isso por amor de Cristo, você está disposto? Por isso que Paulo orienta Timóteo a falar com os ricos. Não se apeguem a essas coisas. Não depositem nessas coisas a sua esperança. E é interessante que parece que ele está falando a partir do Brasil, né? A instabilidade da economia. A instabilidade das riquezas. E nós sabemos como a nossa economia é instável. Na época do Collor, quando ele fez aquele plano maluco, né, muita gente até se suicidou por conta disso. Não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, na instabilidade da economia. Você pode ter um momento, estar muito bem de vida, de repente você perder tudo. O que você não pode perder em nenhum momento da sua vida é a sua fé. Você pode perder o seu saldo bancário, você pode perder qualquer coisa, por amor de Cristo, não por indolência nossa, não por outras razões. Mas abrir mão dessas coisas, para abrir mão dos padrões do mundo, para alcançar os padrões de Deus. É o caso de Zaqueu e o caso daquele homem rico. 2 homens ricos, mas um não estava disposto a abrir mão. Muito embora ele desejasse ardentemente a salvação, muito embora ele, Marcos diz que ele se ajoelhou diante de Jesus, perguntou para ele, como se ele estivesse clamando, como se ele estivesse ansiando por algo. Mesmo assim, ele não abriu mão da sua agenda econômica. E o outro, que abriu mão, obteve o que ele queria, a salvação. Por isso é disso que Jesus está dizendo. E para concluir, irmãos, Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Para o mundo são pobres. Não podemos usar os padrões do mundo para definir a nossa vida, a nossa riqueza, a nossa pobreza. Deus escolheu aqueles que são rejeitados para o mundo, porque há uma atitude contrária àquilo que o mundo tem. John Stott escreveu um comentário sobre o Sermão do Monte, que eu acho interessante, o título original do texto, do livro, é chamado Contra a Cultura Cristã. Porque o Sermão do Monte, ele mostra exatamente isso, uma cultura contrária à que o mundo segue. Eu gosto mais do termo ética cristã, ou ética do reino, o que dá na mesma, né? É só questão de foco. É essa a ética que Deus deseja que nós sigamos. Sermos pobres para o mundo, segundo os padrões do mundo. Não se importe com o que o mundo pensa e que o mundo age. Continue trabalhando. Se tiver a oportunidade de ter uma condição financeira maior, ótimo. Mas não se apeguem a essa agenda. Há muitas advertências na Bíblia sobre isso. Mas o que realmente está definindo a tua agenda? O que realmente está definindo o teu caminho aqui na terra? É disso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados vocês que são pobres,
porque é de vocês o reino de Deus. Porque quem abre mão dessas coisas, quem abre mão da sua agenda econômica para obter algo maior, esses alcançarão o reino de Deus. O homem rico não alcançou, Zaqueu alcançou. E para mostrar que não tem nada a ver com a questão econômica, ele põe uma mulher pobre que também alcançou. Como é que está a tua agenda, irmãos? O que está definindo a tua agenda? É a fé? Ou é questão econômica? Por isso que Jesus diz, por amor do meu nome. Abra mão dos padrões do mundo. Não se importe com isso. Isso são passageiros. Jesus mesmo diz aqui no versículo 26, esses já tiveram a sua recompensa. 24, esses já têm a sua consolação. Esses já têm a sua recompensa. Mas a nossa recompensa não está aqui, está lá no alto. Amém? Vamos colocar de pé? Sei que isso é um assunto meio delicado, né? Principalmente ainda hoje existe muito essa ideia, né? Se você é abençoado mesmo, você é rico. Bom, depende de que padrão você está dizendo. Se você está usando os padrões de Deus, você é rico em Deus, em Cristo. Mas se você usar os padrões do mundo, talvez não. Isso não é garantia nenhuma. A nossa garantia é aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. O que realmente define a nossa agenda. O que realmente estabelece como padrão o nosso viver, a nossa conduta aqui na Terra. É a agenda de Deus ou é a agenda do mundo? Deus não escolheu os ricos deste mundo, mas os pobres. E não estou dizendo necessariamente os pobres financeiramente, é que os pobres financeiramente são mais abertos para essas coisas. É por isso que o rico tem problema, porque ele se apega tanto à sua agenda econômica que ele não tem dificuldade de abrir a mão sobre ela. E nós temos que tipo de atitude nós estamos tomando? A nossa agenda tem que ser pautada pelo que Deus estabelece na sua palavra. Essa é a nossa agenda. Essa é a contracultura cristã. Essa é a ética do reino. Senhor, Pai amado, querido Deus, quero te agradecer por essa manhã, por esse momento de estarmos aqui reunidos, ouvindo um pouco da sua palavra. Sei que há muita coisa ainda a trabalhar em nossas vidas, como foi cantado aqui, Senhor, pelo pastor Ricardo. Muda, Senhor. Muda principalmente nossa agenda. Muda, Senhor, o nosso foco. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser alterado, ser mudado. Pode nos trazer desconforto? Pode. Pode nos trazer alguma perturbação? Pode. Mas eu sei que no final de todas as coisas, alcançaremos aquilo que nós tanto desejamos, que é a vida eterna. Foi o caso daqueles dois homens. Os dois desejavam a vida eterna, mas um não abriu mão dos seus valores, daquilo que ele considerava como importante para a vida dele. E o outro abriu mão. O que não abriu mão, perdeu a sua salvação. Mas o que abriu mão, alcançou-a. Que cada um saia daqui alcançando a sua salvação, Senhor. Abrindo mão daquilo que tem os prendido e impedido que a nossa fé continue agindo em nossas vidas. Queremos ter uma conduta diferente do mundo, Senhor. Queremos caminhar na contracultura cristã. Queremos caminhar na cultura do reino,
na ética do reino. Abençoe o teu povo nessa semana, Senhor. Que a tua graça seja sobre cada um deles. E também pedimos as tuas bênçãos para o grupo que está em Israel. Que os momentos que estiverem ali naquele país, Senhor, também seja enriquecedor para a sua fé e para a sua visão que o Senhor tem para passar para eles. Toma-nos nas tuas bênçãos, Senhor, e nos leve na tua paz, e que o Senhor nos guie durante toda essa semana, Senhor, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe e boa semana a todos.